Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre um sensor para a detecção de chuvas no Porto do Itaqui. Quem conversa com a gente é o professor doutor do Departamento de Engenharia da Computação, Universidade Estadual do Maranhão, Mauro Sérgio Silva Pinto. Ele também é coordenador do Laboratório de Experimentos Elétricos da Universidade. Professor, seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade, Borges. Agradeço a todos e vamos em frente. Começo pedindo para o senhor nos falar sobre os principais transtornos causados pelas chuvas nas atividades portuárias aqui no Maranhão. Então, mais uma vez, bom dia à sua audiência maravilhosa e basicamente eu queria explicar um pouco mais sobre essa demanda. Isso é um projeto que foi financiado pela FAPEMA, por meio do Porto do Itaqui, que abriu um edital específico para resolver algumas de suas dores, algumas de suas demandas. E naquela oportunidade, esta demanda em específico tratava do seguinte: os navios, ao serem carregados no Porto do Itaqui, em algumas cargas, eles precisariam interromper o carregamento durante dias de chuvas. Então, se o tempo ameaçasse chover, ou se a chuva começasse, aquele carregamento ele seria interrompido. Ocorre que durante o carregamento, o tempo em que a chuva ela ocorre, ele é contado pela EMAP e também pela tripulação do navio. E esses números raramente batiam. Isso porque o navio, ao atracar lá no porto, ele paga alguns recursos monetários e isso é descontado no momento em que ele está fazendo ali o carregamento do material. Então imagina que ele está carregando uma commodity aí que não possa pegar chuva, né? Não pode entrar em contato com a umidade, seja ela grãos ou soja ou algo assim. E aí neste momento o tempo já começa a fechar, o comandante do navio já fica preocupado, fecha-se os porões, decorre-se ali um tempo de chuva para ser decrementado daquele tempo total. E o porto tinha muito problema com isso, porque os números não batiam, como eu falei. Então surgiu a ideia de fazer um sistema que automatizasse tudo isso. E antes que se pensasse que as estações meteorológicas pudessem fazer isso, elas até o fazem, mas o tempo ele não tinha a exatidão necessária que o porto exigia para fazer a medição. Então, às vezes a chuva era ali de alguns segundos, alguns minutos, e aquilo, às vezes, sequer era captado de uma forma coerente lá pelas estações que lá já tinham e pelas estações que estão disponíveis aí no mercado no preço médio acessível para essas situações. Então surgiu essa demanda, nós desenvolvemos esse sistema, ele não é só um sensor, né? Não se trata apenas do sensor, nós fomos até além disto, a gente realmente fez um sistema que funciona com um microprocessador ligado a uma página na web, né, que mostra através de uma IHM, uma interface homem-máquina, o que está ocorrendo e o tempo de chuva decorrido naquele instante. Então a gente pode entender, a partir do que o senhor colocou, que a pertinência dessa iniciativa passa pela possibilidade de se remediar questões ligadas às chuvas, seria isso? Exatamente. Seria para remediar um problema que é ligado às chuvas que ocorrem aqui no nosso litoral. E qual foi o processo para se chegar a esses sistemas, a esse sensor? Então, o processo, inicialmente, ele teve algumas dificuldades pelo local em si. Tá? O Porto do Itaqui ele é um local que tem uma salinidade extrema, né? A quantidade de sal depositada no ar ali ela é extremamente alta. E isso é um terror para todos os tipos de processos que utilizam eletrônica, né? A eletrônica em si, que precisa ali de materiais condutores. Todos eles são suscetíveis à corrosão e quando submetidos e apresentados em um espaço como esse, eles ficam muito vulneráveis. Então a gente precisou desenvolver um sensor que fosse praticamente imune a esse tipo de coisa e que todo o processamento não acontecesse lá junto ao sensor. Então teve todo um dinamismo aí, um desenvolvimento de ciência, de tecnologia aplicado a esse tipo de coisa, para que o sistema pudesse funcionar numa situação como essa. Tá? Então, nosso sensor, por exemplo, ele é um sensor de plástico condutor. E quando se fala em otimizar esse processo, questão aí de sustentabilidade no sentido dos trabalhos desenvolvidos com relação às chuvas, o que o senhor pode falar para a gente?
Com relação à sustentabilidade, a gente coloca num patamar de evitar os desperdícios ali dentro do carregamento, porque uma vez que uma carga ela possa entrar em contato com a umidade, ela pode estragar e ali todo um processo de produção alimentar pode ser desperdiçado. Então acho que a gente está aí nessa enseada, contribuindo indiretamente aí nessa pegada. Muito bem, estamos recebendo no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Engenharia da Computação da UEMA, Universidade Estadual do Maranhão, o professor Mauro Sérgio Silva Pinto. Ele conversa com a gente sobre um sensor para a detecção de chuvas no Porto do Itaqui. Agora, professor, o senhor já falou inicialmente sobre o funcionamento desse equipamento. Pedi para o senhor detalhar um pouco mais e como é que ele é utilizado pela equipe do Porto. Então, nós, nesse momento, nós lá da UEMA, ele foi totalmente desenvolvido no laboratório da UEMA, no laboratório que eu coordeno, e nesse momento a gente já está em fase de testes, já fizemos os primeiros testes lá, já instalamos a primeira versão, a versão beta de nosso sistema, que já está lá operando no Porto, porém ele precisou de alguns ajustes. Amanhã vamos instalar a nossa última versão. E basicamente a gente espera que com isso o Porto possa vir a ganhar mais tecnologia e mais uma solução inovadora para o rol da inovação desenvolvida aqui no nosso estado do Maranhão, que tem sido um tanto quanto precário, né? Você já pontuou inicialmente sobre uma das dificuldades, quais seriam outras a serem pontuadas? Bom, essa foi uma das dificuldades, né? Eu acho que outras dificuldades são as dificuldades financeiras mesmo, né? Fazer ciência aqui no Brasil realmente não é fácil. Então, uma das principais dificuldades que a gente encontrou foi de adquirir uma matéria-prima para o sensor, né? A matéria-prima ela é toda de fora, ela é importada da China, basicamente, é um tipo de material que é um plástico condutor, como eu falei para vocês, que é conhecido como ITO, óxido de estânio índio, e ele é importado, tá? E quando a gente dimensionou o projeto inicialmente, ele tinha um preço, né? E depois as tarifas alfandegárias aí foram reajustadas e esse valor ele foi multiplicado por 5. E isso nos trouxe aumentou enorme, muito, né? Exatamente, nos trouxe um enorme pesar e uma grande dificuldade no manejo do equipamento, uma vez que a gente precisaria não só testar o sensor em si, mas desenvolver vários designs que pudessem fazer com que ele escoasse melhor a chuva, com que ele operasse melhor e de forma mais precisa e de forma mais esperada com aquilo que a gente estava desejando. Então, a gente precisou fazer várias e várias amostras, né? Vários tipos de sensores para saber qual seria o melhor design que se encaixaria lá, qual que seria o melhor tipo de material que esse a gente já tinha escolhido, mas qual que seria a melhor forma, o melhor tamanho. Enfim, são diversas variáveis que estão aí dentro desse contexto e que precisariam de muita matéria-prima para a gente desenvolver o projeto da forma como nós queríamos. Esse sistema ele já atingiu o ponto que vocês queriam durante as investigações, as pesquisas, ou vocês vão seguir otimizando, melhorando esse sistema? O que se pensa a partir desse ponto? Neste momento, o sistema alcançou o que nós esperávamos. Agora, nós vamos instalar essa última versão dele lá no Porto para sabermos o real comportamento dele no meio, né? Porque lá no ambiente laboratorial ele foi muito satisfatório, né? Apresentou uma boa sensibilidade, apresentou uma boa variabilidade da resistência equivalente, enfim. Então, resta-nos saber se lá na operacionalidade do mundo real ele vai ter a resposta que apresentou lá dentro do ambiente laboratorial. Isso deve acontecer a partir de quando? Isso vai acontecer a partir de amanhã, né? Amanhã já está marcado lá no Porto a instalação desse novo sensor, essa nova versão, e a gente espera que com isso a gente possa atender de forma completa toda a demanda que nos foi passado naquele momento. Em relação ao futuro, a perspectivas futuras? Então, as perspectivas são boas, tá? A gente tem melhorado muito ali as pesquisas dentro da Universidade Estadual do Maranhão, na área de engenharia, principalmente junto à nossa pós-graduação. Esse trabalho ele é fruto de um trabalho de mestrado. Então, além da gente ter o financiamento da tecnologia, nós também tivemos
estamos tendo, né, a oportunidade de desenvolver ciência a nível de mestrado, e essas são as perspectivas de abrirmos e estreitarmos ainda mais os laços, não só com o Porto do Itaqui, mas com as demais áreas empresariais locais aqui do Maranhão, e com isso tentarmos transformar no sentido de contribuir para o melhoramento da performance do mercado aqui local e da sociedade como um todo. Já está sendo feito contatos nesse sentido? Já estão sendo feitos contatos nesse sentido? Sim, a EMAP já tem aberto diversos editais, tá? Nós, como já temos um, não poderíamos participar de outro, então a gente já fizemos a prestação de contas deste para já incrementarmos aí novas demandas e assim termos a oportunidade de tentar contribuir para o melhoramento da operacionalidade lá do nosso porto. Iniciativa pertinente, muito importante, com o suporte, o fomento aí da FAPEMA. Pedi para você falar da importância desse suporte dado pela FAPEMA às suas pesquisas, às suas investigações. Então, agora mesmo eu estava assistindo um dos nossos seminários lá da Universidade Estadual do Maranhão, lá da UEMA, e lá mostrava como a FAPEMA ela tem fomentado os recursos e a pesquisa lá na nossa universidade. E a gente percebe que no Maranhão, de fato, enquanto universidade estadual, a FAPEMA ela é uma das fomentadoras mais relevantes dentro desse contexto. E ela tem contribuído fortemente com as pesquisas, não apenas nos laboratórios da engenharia da computação, mas também nos laboratórios como um todo, lá da Universidade Estadual do Maranhão. E a gente espera que nos próximos anos esse fomento ele possa ser intensificado. A gente agradece muito a oportunidade que eles nos têm dado e com isso eu espero que a gente fortaleça cada vez mais o futuro do Maranhão ligado a essa perspectiva de desenvolvimento de ciência e de tecnologia. Muito bem, recebemos no programa de hoje o professor doutor do Departamento de Engenharia da Computação da UEMA, Mauro Sérgio Silva Pinto. Ele conversou com a gente sobre um sistema, também a questão de um sensor para a detecção de chuvas no Porto do Itaqui, pesquisa com apoio, com fomento da FAPEMA, a Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Maranhão. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu é que agradeço pela oportunidade, não apenas de desenvolver o que a gente tem feito lá na UEMA, né, lá nos nossos laboratórios da Universidade Estadual do Maranhão, mas também por agradecer, né, ter a oportunidade de agradecer ao Porto do Itaqui, à EMAP e também à FAPEMA de forma pública e dizer aqui que no Maranhão também se faz ciência, se faz tecnologia. Tá? Então, basicamente, a gente agradece especialmente a você e a sua audiência. Muito obrigado.